irmãos queridos, que bom que pela internet a gente pode estar juntos aqui no nosso podcast da Comunidade Bom Pastor. Bem-vindo, bem-vinda nessa partilha entre irmãos. Olha, hoje o nosso podcast será diferente. A equipe técnica da Comunidade Bom Pastor preparou uma seleção de alguns trechos, cortes, né, como se chama, desde o primeiro, que foi sobre a firmeza. Você lembra? Você viu? Se você quer ver ou rever, ou qualquer outro episódio, é só clicar no link aqui embaixo. Semana que vem nós estamos juntos novamente, se Deus quiser, com um novo podcast. Padre Antônio José e eu aguardamos por você. Abraço fraterno e até lá. Que um cristão precisa para enfrentar o confronto que o mundo, gera, com o nosso coração, é de um tipo de firmeza que é fruto da nossa comunhão com Jesus. É uma firmeza purificada, que não é mera teimosia, né? É uma firmeza que é gerada pelo trabalho que a palavra de Deus faz na alma da gente. É uma firmeza que tem a ver com o fundamento das nossas atitudes, como você lembrou da parábola de Jesus sobre a casa ou as casas construídas, sobre a rocha e sobre a areia. Essa firmeza que a gente precisa, ela brota de algo que ninguém vê, mas que a gente carrega dentro da gente, que é o fundamento das nossas atitudes, que é a nossa comunhão com o Senhor. Então, essa firmeza, uma coisa que a gente estava conversando e que eu também tenho aprendido, essa firmeza, assim, no meu coração, ela tem sinônimos, Então, firmeza tem a ver com perseverança. Jesus disse um dia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Firmeza tem a ver com fidelidade. Ser fiel quando as coisas são difíceis, quando as coisas vêm na contramão da gente. Firmeza tem a ver com fortaleza, que não é só força, essa força que vem de baixo, mas tem a ver com aquela força que vem do alto, que Jesus falou que viria no dia de Pentecostes, e é uma fortaleza que capacita a gente a estar ali onde o Senhor nos coloca, vivendo o que Ele pede de nós, mesmo quando a gente não tem um retorno imediato, mesmo quando a gente não experimenta gratidão das outras pessoas. Então, firmeza, se a gente procurar no dicionário, a gente vai encontrar lá vários sinônimos. Mas se a gente procurar na Bíblia, eu acho que a gente também encontra alguns sinônimos. Firmeza é algo que vem de Deus, é fruto da nossa comunhão com Deus, é algo que nos capacita a frutificar, porque a firmeza que o Senhor nos dá faz com que nós nos mantenhamos fiéis ao chamado dEle, ao que Ele pede da gente, sem a gente se distrair, sem a gente se desanimar com as contrariedades. Então, é algo que de verdade a gente precisa. Padre Antônio, foi muito bom o senhor fazer essa distinção, porque quando no início o senhor explicou o que é a firmeza apenas humana, o senhor não sabe quem que eu me lembrei. Eu me lembrei de São Paulo, indo para Damasco com a maior firmeza para matar aqueles irmãos. Então, eu pude compreender que só a firmeza ela pode nos levar até a caminhos perigosos, a caminhos assim de resistência, de teimosia, como o senhor falou, até a fanatismo. Enquanto o senhor falava, meu Deus, só a firmeza sem o Espírito Santo pode levar até um fanatismo. Agora, e ao mesmo tempo, à medida que o senhor foi falando, eu fui lembrando daquele versículo que eu sei que o senhor ama e eu também, que seria até bom o senhor poder destrinchar um pouco, que eu acho que às vezes a gente não tem a compreensão inteira. A firmeza de quê? De quando eu estou fraco, Deus aí me torna forte. Eu sinto que é essa a firmeza cristã. É a firmeza que vem em nosso auxílio na hora
em que a gente está mais fraco. O Espírito Santo fala na palavra, né, em Romanos, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Então, eu estou compreendendo essa palavra que o Senhor deu para Doris dessa forma, como está lá em Romanos 8, né? O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, à nossa covardia, à nossa vontade de entregar os pontos, à nossa vontade de dizer agora chega. O Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Sim. E ele torna a gente capaz de corresponder ao que de fato agrada o coração de Deus. Ai, amém. Você falou, o Espírito Santo, ele nos socorre na nossa fraqueza, também aquela fraqueza que aparentemente é força, né? Quando Saulo foi para Damasco, ainda antes de encontrar o Senhor, aquela teimosia dele, aquele fanatismo dele, cego, era fraqueza disfarçada de força, né? Talvez aquele homem tenha aprendido a ser duro daquele jeito, inflexível daquele jeito. Talvez ele tenha aprendido a ser, a gente fala, né, a palmatória do mundo, porque na história dele, a gente não tem acesso a absolutamente nada disso na Bíblia, nem em qualquer outra fonte, né? Mas talvez na história dele, Paulo tenha aprendido a se defender atacando. Então, algo que era, no fundo, uma grande fraqueza, parecia força, né? O Espírito Santo, ele, usar uma palavra dura, né? Mas ele desmascara tudo isso. Né? Amém. O Espírito Santo, ele chama as coisas pelo nome. E, de repente, caindo ali na estrada de Damasco, Saulo percebeu que aquilo que ele talvez considerasse força, aos olhos de Deus era nada. Né? Aquilo que ele achava que agradava a Deus, na verdade, ele perseguia o Filho de Deus. Saulo, eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. De repente, como a gente diz, né, a ficha caiu. Então, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, também as nossas fraquezas disfarçadas de força. E ele desfaz isso, e ele mostra para a gente, meu filho, minha filha, toda essa sua necessidade de dar as cartas, de controlar tudo, na verdade é porque o seu coração, ele tem tanto medo, ele foi tão machucado por aquilo que saiu do seu controle, que agora você se defende atacando. Não precisa, não precisa, né? Deixa eu ser forte nessa sua fraqueza. Deixe que eu venha em seu socorro nesse seu medo escondido atrás de tanta prepotência. Porque aí eu vou te revestir de algo que vai ser puro, verdadeiro, né? Há alguns anos atrás eu descobri uma coisa que eu acho que todo mundo, com um pouquinho de tempo, com um pouquinho de paciência e com a ajuda de Deus, descobre, né? Quando a gente se coloca diante de pessoas que parecem para a gente mais poderosas, pessoas que talvez tenham uma posição mais elevada que a nossa, ou uma condição financeira mais elevada que a nossa, quando a gente se coloca diante de pessoas assim, e por algum motivo elas são agressivas ou são excessivamente duras, é natural que a gente fique assustado, né? Há uns anos atrás alguém me disse assim, olha, fulano, uma pessoa numa posição como essa, que me fazia ficar, né? É só gente. É só gente. É gente que talvez tenha aprendido a se impor falando um pouco mais alto, é gente que talvez tenha aprendido a fazer as coisas dessa maneira para manter tudo no lugar, mas não se intimide, é só gente. E se você tratá-lo como gente, com respeito, com reverência, mas como gente, você vai ver que esse clima cai. E, de fato, na situação que eu vivi, caiu mesmo. E para mim foi uma lição muito valiosa, porque assim como talvez essa pessoa fizesse com os outros e comigo ali, eu também devo fazer, né? Então, minha irmã, olha, tem fraquezas nossas que a gente pinta de força, mas que o Espírito Santo mostra para a gente, não precisa. Você está gastando as suas energias, você está pintando, né, um retrato de você mesmo tão duro. Para quê? Deixa que eu seja forte na sua fraqueza.
para que eu transforme isso em algo de verdade que dê fruto. Mas ele desmascara as fraquezas da gente pintadas de força e nos dá uma firmeza real. Uma firmeza que vem do céu, do Espírito. O que nasce da carne é carne. Padre Antônio, eu estou experimentando assim uma luz com isso que o senhor falou, porque eu estou entendendo um aspecto, olha que eu já estou lendo sobre firmeza na Bíblia há algum tempo, que eu não tinha entendido o risco que a gente corre, meu Deus, com a palavra de se tornar arrogante e prepotente, como aquele homem que foi lá na frente da igreja e falou, olha, eu sou aqui, eu pago dízimo, eu não sou como aquele lá. Meu Deus, o risco que a gente corre de ficar um prepotente, um arrogante, e o pior, achando que está fazendo certo. Foi assim, uma luz agora, Padre Antônio. Eu não tinha pensado, ainda entendido que a firmeza sem Jesus pode, como aconteceu com Saulo antes de cair do cavalo, né, de levar a gente a fazer as coisas cegamente, né, e com prepotência, arrogância, violência e querendo passar por cima dos outros, como aquele homem lá na igreja, né, que eu pago dízimo, eu não sou como aquele lá. O que o homem é, quão grande é a dignidade da nossa natureza e de quanta virtude é capaz a criatura humana, Paulo o demonstrou mais do que qualquer outro. Então, eu acho legal porque ele começa de um jeito muito positivo. Nossa, já colocando assim, acreditando em tudo aquilo que Deus faz conosco, já Exato, tirando toda a autopiedade da nossa ele cabeça. bota a gente para cima. Então, o quanto a gente é capaz de fazer o bem, olha para Paulo e você vai ver onde ele estava, onde Deus o colocou, né, e o que Deus fez através dele. Deus nos torna capazes do bem, capazes de fazer o bem. Bonito ele comparar a gente com São Paulo, né? E a gente às vezes esquece disso, né? O quanto a gente é capaz de mal quando a gente está entregue à nossa vaidade, ao nosso orgulho, à nossa vontade própria. Todos nós sabemos. Muito bem. O problema é que às vezes a gente esquece do bem que a gente é capaz de fazer. Padre Antônio. Né? E há algumas pessoas que passam a vida inteira desacreditando, desconfiando do bem que elas podem fazer. E por conta disso, fazem menos do que poderiam. A gente às vezes encontra na igreja pessoas que pensam, eu não posso ajudar em nada, eu não sei fazer nada. Passam a vida sem acreditar que para cada um de nós, Deus dá dons tão lindos para que a gente possa servir. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz uma coisa que eu acho tão incrível, que ele diz um pouquinho diferente, mas eu acho que no fundo ele diz o seguinte, em cada um de nós habita o Espírito Santo e ele quer se manifestar na terra de um modo especial através de cada um de nós. Ou seja, nesse trabalho conjunto que o Espírito Santo faz com cada cristão, com cada pessoa humana, ele manifesta um pouco da beleza dele de um jeito que não se repete. Então, o Filho eterno de Deus, o Verbo eterno de Deus, se manifestou na terra visivelmente em Jesus Cristo. Ponto. Agora, ele derramou, indo para junto do Pai, ele derramou o seu Espírito Santo sobre toda a terra, sobre toda a igreja, e o Espírito Santo se manifesta de 1 bilhão de maneiras diferentes, através de cada pessoa em quem ele vem habitar. E isso é lindo demais. Quer dizer que ele é inesgotável, é de uma beleza que não se esgota nunca, e essa beleza vai se manifestando de maneiras particulares, irrepetíveis, em cada pessoa humana que se entrega nas mãos dele. Olha que beleza. Então, cada um de nós deve deixar que o Espírito Santo manifeste-se através de nós de uma maneira transparente. A gente é capaz de muita coisa boa e a gente não pode esquecer disso. A gente faz parte de um corpo.
Cada um de nós é membro desse corpo e pode trabalhar para que esse corpo, que é a presença de Jesus na terra hoje, através do Espírito Santo, possa ser um corpo saudável, forte, trabalhador. É um pouquinho isso que São João Crisóstomo está dizendo aqui. Como a gente é capaz de fazer bem. Como a gente é capaz de fazer bem. Acho que a gente podia guardar isso no coração, né? Nossa. Mas aí o nosso amigo continua, né, falando do apóstolo Paulo. O assunto aqui é Paulo. Então, São João Crisóstomo diz assim: cada dia ele, Paulo, subia mais alto e se tornava mais ardente. Cada dia lutava com energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. Aí já é um outro lado da firmeza que indica realmente luta, combate, entrega, sem isso, crescimento sob um certo aspecto. Ou seja, na vida espiritual, se você não luta, se você não caminha, você anda para trás. Né? Então, Paulo, cada dia subia mais alto, se tornava mais ardente e lutava com energia sempre nova. Acho que seria muito legal se a gente pudesse colocar aqui no lugar de Paulo o nome da gente, né? Se não é ainda uma realidade, que seja uma inspiração para a gente isso, né? Eu lembro da palavra de Paulo, né? O meu homem exterior a cada dia se desconjunta, mas o homem interior se renova de dia para dia. Isso é a vida de um cristão, né? Que o nosso homem exterior se desconjunta, todos nós somos obrigados um dia a entender que é assim, né? Passou dos 40, meu amigo, tchau e benção, né? Eu aqui, que sem o meu óculos, só sei que tem um livro na minha frente, mas não consigo ler uma frase, né? Então, agora, o homem interior, esse não pode azedar de um dia para o outro. Isso é que é o incrível. Isso é selo do trabalho de Deus na nossa alma. Humanamente, o desgaste é inexorável. Ele engole a gente. Mas à medida que Deus vai trabalhando a alma da gente, é incrível como aqui dentro a gente não é vencido pelo azedume, pelas decepções que a vida traz. Ela traz muitas, né? Pela amargura disso ou daquilo. Pelo contrário, aqui dentro a gente vai descobrindo quanto mais a gente precisa do Senhor, cada dia isso fica mais claro, e quanto mais incrível Ele é, porque não se esgota a beleza dele, né? Eu estava fazendo exatamente isso que o senhor acabou de falar. Eu estava lendo desde o início, colocando a palavra para mim. Não colocando em São Paulo, mas eu sei que é esse o desejo de Deus de ter colocado esse texto de São João Crisóstomo para a gente poder colocar no lugar de Paulo nosso próprio nome. Senti mesmo Deus dizendo o que é a Laura, que grande dignidade, quanta virtude eu sou, meu Deus, que beleza ouvir Deus falando isso para mim, Padre Antônio. Não é? E aí essas três coisinhas aqui eu achei muito legais, né? Cada dia subindo mais alto, se tornando mais ardente e lutando com energia sempre nova. Então ontem eu não sei como é que foi, ontem foi do jeito que foi, mas hoje eu preciso de uma energia nova para lutar com mais intensidade. E o Senhor não vai me faltar. Essa energia que eletrifica a gente, é Ele, é o seu Espírito Santo. Quer dizer, hoje eu quero ser mais ardente, né? Eu quero queimar mais por dentro do que ontem. Hoje eu não quero ser só as cinzas do que foi ontem, né? Hoje eu quero arder mais, hoje eu quero subir mais alto, né? Subir mais alto não é porque eu vou pular e vou chegar lá, não, é porque o Senhor dá a mão para a gente e Ele levanta a gente, Ele eleva a gente. Eu gosto de imaginar a vida da gente como uma música. Eu não sei como é que é, Laura, com você, mas eu vejo a diferença na igreja quando alguém puxa uma música num tom mais baixo e fica todo mundo assim. E quando de repente alguém puxa num tom mais alto e parece que as pessoas se soltam. Deus Dori sempre ensinou nisso. Deus quer puxar o tom mais alto para que a gente suba, para que a gente se expanda diante dele. Esse é o chamado do Senhor para nós hoje, né? Sem ele a gente já sabe como é que funciona. A gente apaga ao invés de arder.
a gente afunda ao invés de levantar, e a gente entrega os pontos e não luta. Mas tá bom, isso eu já sei que é assim, eu sou isso aí. Mas o legal é a diferença que ele faz e como a coisa pode ser muito mais bonita quando a gente vive uma vida em parceria com ele. Essa semana eu estava lendo um livro sobre São Paulo, e o autor, que é um excelente estudioso da Bíblia, ele diz que a palavra koinonia, que a gente usa tanto, né, para falar de comunhão, ele fala, olha, se hoje essa palavra fosse criada, né, no dia de hoje, ou se ela fosse usada no dia a dia hoje, a gente quando fala a palavra comunhão, as pessoas entendem muito pouco, né, o que isso significa. Ele falou, eu traduziria a palavra koinonia pela palavra parceria. Parceiros são pessoas que têm um plano em comum, têm um alvo em comum, investem em algo comum. Então, pessoas que vivem em comunhão são pessoas que sonham a mesma coisa, que se gastam na mesma coisa. E eu pensei, poxa vida, é isso que o Senhor quer ter com a gente, comunhão. Ele quer que a gente embarque nos sonhos dele, que a gente, a gente invista a nossa vida naquilo que ele investe. Ele se deu por inteiro, ele quer que a gente agora embarque nessa com ele. Uau, que vida! Aí São João Crisóstomo diz assim, é o que depreendemos das próprias palavras de Paulo. Então, Paulo conta pra gente, né, como é que foi a vida dele. E aí ele cita uma passagem de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Que a gente tinha mais ou menos comentado, né, no primeiro encontro, exato, né? Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Pois é, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Bom, esse esquecendo o que fica para trás pode significar um monte de coisas, né? Ou seja, deixando para trás o que tem que ficar para trás, porque passou, eu me lanço em direção àquilo que está na frente. Então, primeira coisa, a gente tem que aprender a deixar passar o que passou. Uma das coisas mais difíceis na vida da gente é virar páginas. A gente quer começar coisas novas sem ter virado a página anterior. A gente arrasta, a gente carrega, sabe? A gente continua, como diz aquela palavrinha famosa, né, que é autoexplicativa, ressentimento. A gente sente de novo o que já sentiu. 1 milhão de vezes. Né? E aqui o que o apóstolo diz é esquecendo o que fica para trás. Ou seja, deixando para trás o que passou. Mas o sentido da frase, no contexto dela, dá a impressão de que ele não se prendia sequer às experiências boas. Porque depois ele vai dizer, não importa o grau a que chegamos, é preciso que continuemos decididamente. Então, ele dá a impressão que ele diz o seguinte, olha, mesmo as coisas boas que eu já vivi, elas não esgotam o que eu tenho para viver. Então, eu não posso transformar a minha vida numa melancolia sem fim por aquilo que não dá para voltar. Deus tem algo para mim que está na frente, na frente. Esse olhar para frente me parece uma coisa desafiadora, né? Até porque às vezes a gente coloca na frente o que tinha que estar atrás, né? A gente pega lá de trás e coloca todo dia na frente de novo, né? E recorda e relembra, e, enfim, né? E se prende àquilo, né? Mas na realidade aqui me parece que quando São João Crisóstomo toma essa frase, é para mostrar, olha, ele lutava cada dia com energia renovada, ardia de novo a cada dia subia mais alto, é disso que ele está falando, né? Então, vamos em frente, rapaz, eu acho que Paulo está falando isso, vamos em frente. Né? Percebendo a morte iminente, Paulo convidava os outros a comungarem da sua alegria, dizendo, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Diante dos perigos, injúrias e opróbrios, igualmente se alegrava e escreve aos coríntios, eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque sendo estas, conforme declarava, as armas da justiça, mostrava que delas lhe vinha um grande proveito. Uau. Eita, Lelê, vamos lá, Paulo.
Paulo e São João Crisóstomo, é um santo falando de outro. Então, lembrando aqui, Paulo convida os cristãos, né, de Filipos a se alegrarem e se congratularem com ele diante do perigo de morte que ele tinha à sua frente. E aí, aos cristãos de Corinto, Paulo diz, eu me comprazo, ou seja, eu mantenho a minha alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. E aí São João Crisóstomo diz, por que Paulo não deixava essas coisas roubarem a alegria dele? Porque essas coisas são armas da justiça. Ou seja, injúrias, fraquezas, necessidades, perseguições revelam o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós não temos razão, o quanto nós sozinhos não conseguimos, estamos espiritualmente falidos. Quando a Bíblia diz que essas coisas são armas da justiça, é porque justamente quando a gente passa por fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, é como se essas coisas dessem para a gente a possibilidade da gente olhar a nossa vida e ver as coisas nos seus devidos lugares. O contrário do que normalmente a gente faz. Né? A gente normalmente se incha e a gente se vê lá em cima. Ou a gente coloca lá em cima coisas que na verdade não deveriam ser tão prezadas pela gente. Quando entram na nossa vida as injúrias, as necessidades, as perseguições, quando a gente toca bem de perto na fraqueza, na incapacidade, na impossibilidade de controle da gente, é como se nessa hora, de repente, tudo na nossa vida fosse numa televisão e fosse para o lugar que as coisas de fato têm. Ou seja, essas coisas organizam o nosso modo de ver a vida e nos fazem dar o real valor, o justo valor para tudo que há em nós. Então, quando eu toco na minha fraqueza, quando eu me deparo com uma enfermidade, quando eu estou numa situação que me diz, não, você não vai ter mais essa pessoa de novo, não, você não pode voltar mais a viver aquilo que já foi. Essas coisas todas me obrigam a ver, rapaz, eu não consigo controlar tudo como eu pensava. Eu não sou onipotente como eu pensava. Eu sou frágil, eu preciso de ajuda. Justiça é reconhecer o valor que cada coisa tem na realidade. Justiça significa dar a cada um o que lhe convém. Ao longo do dia a dia, quando a gente se sente super poderoso, né? Quando a gente se sente onipotente, no controle de tudo, a gente dá para a gente algo que não nos convém, que é a sensação de que a gente tem a vida da gente na mão. Quando essa sensação é roubada da gente, é tirada da gente, opa, vai tudo para o lugar e a gente começa a ser mais justo. Então, eu preciso confiar naquele que tem o controle que eu descobri que não tem. Padre Antônio, eu sei que já tem algum tempo, né? Foram alguns domingos atrás, mas eu ainda estou encantada, me ajudou muito a compreender melhor a firmeza, aquelas palavras de Pedro na pesca milagrosa para Jesus. Ele mudou uma decisão, a gente pescou a noite inteira, ele já tinha dado pelo menos iniciado uma decisão, mas diante de tudo que ele deve ter ouvido, em atenção à tua palavra, eu, pescador, vou ouvir o conselho de um carpinteiro. Ele toma outra decisão. Isso me tocou muito. Quantas decisões erradas eu tenho tomado porque eu não parei em atenção à palavra de Deus. Parei para dar atenção a tantas outras palavras que me dizem até aquilo que os meus próprios pensamentos me confundem tantas vezes. Então, isso me tocou muito, tem me ajudado a entender melhor a firmeza. Em atenção à tua palavra. Porque há um trecho, né, da palavra de Deus que fala para a gente tomar cuidado com a nossa própria sabedoria humana. Quer dizer, naquele momento,
Pedro impetuoso, ele não foi impetuoso, né? Ele, em atenção à palavra de Jesus, ele tomou outra decisão e fez o maior milagre. Então, a atitude dele até aquele momento de não ir mais pescar, tinha a ver com prudência humana, quer dizer, os pescadores normalmente trabalhavam de noite naquele tempo, né? Tinha a ver também com cansaço e desânimo, né? Dizer, eu não vou mais pescar, estou cansado, chega. Né? E de repente se tornou uma decisão movida pela palavra de Deus. E não por uma palavra, mas por uma palavra que ele tinha ouvido a manhã toda, porque Jesus estava pregando de cima do barco dele. Né? Então ele estava ali limpando as redes e estava ouvindo Jesus, né? Então, em atenção ao que eu ouvi, em atenção à tua palavra, porque essa tua palavra bateu aqui dentro. Quer dizer, teve um tempo, ele foi exposto à palavra de Jesus uma manhã toda. Aquela palavra foi semeando a alma dele e agora, agarrado àquela palavra, ele tomou uma nova decisão. Né? Eu acho que é uma boa maneira da gente se perguntar para discernir também qual é a motivação das decisões da gente. Né? Eu estou decidindo isso por quê? Né? O que está me movendo a decidir agir assim? É a palavra de Deus, é o que Deus tem semeado dentro de mim, é o desânimo, é o cansaço, é a lógica humana, é o quê? É o quê? Eu estou sendo movido a quê? Né? Discernir as coisas no caminho também é necessário, né? Porque, como a gente falou desde o primeiro dia, que a gente está falando sobre a palavra firmeza, firmeza para mim tem a ver com perseverança. Então, significa perseguir, né, um caminho, prosseguir num caminho. Ora, muitas vezes no meio do caminho, você tem que ajustar os teus passos, você tem que ajustar a tua rota, né, para não se perder. E de vez em quando a gente tem que discernir. Né? Peraí, eu tô fazendo isso por quê mesmo? Hein? Porque senão a gente entra num piloto automático, a gente age de maneira mecânica, né, ou por motivações que eu não posso fazer ou deixar de fazer algo motivado pelo desânimo. O desânimo não pode ser a minha motivação. Né? Então, peraí. Então, conversar com a gente mesmo e discernir e separar isso dentro da gente, né? Eu acredito que é algo importante para que a gente mantenha a firmeza dos nossos passos no caminho pelo qual Deus vai nos chamando. Né? Vou lançar as redes de novo, quer dizer, eu vou tentar de novo, eu vou acreditar de novo, né? Porque para um pescador jogar a rede é acreditar, né? Um pescador joga a rede porque ele acredita que quando ele trouxer de volta a rede, ela vai vir cheia, né? Então, Jesus, eu acreditei a noite toda e foi em vão. Mas agora eu vou acreditar na tua palavra, né? Não na minha capacidade de pescar, não nas correntes da água, não nas circunstâncias, mas eu vou acreditar na tua palavra. Né? E vou jogar a rede de novo, e vou acreditar de novo, e vou me lançar de novo. E dessa vez a resposta foi outra. Né? Então, lançar as redes, tentar mais uma vez, acreditar mais uma vez. Peraí, eu acredito que vale a pena por quê? Porque alguém me disse? Porque eu ainda estou esperando alguma recompensa humana, ou porque eu estou agarrado na palavra de Jesus? Essa é a grande motivação. Jesus tem que ser o motivo. Né? Ele é o motivo. Né? Ele é recompensa. Ele é a nossa recompensa. Por ele, a gente luta e a gente joga as redes mais uma vez e vamos em frente. Né? Muito bem, Laura Beatriz. Bom demais. Muito por aí? Bom. Estamos Acredito firmes. que sim. Coragem. Estamos firmes. Coragem. A sua palavra é essa, né, Padre Antônio? Só como no início o senhor falou qual era de São Paulo, qual é a de São Paulo, e a sua é essa, né? Coragem. Sabe que há uns dias atrás faleceu, acho que muita gente soube, porque eu vi muita gente falando também na internet, né, a pastora Ludmila Ferber, né? E eu estava reouvindo, reescutando as canções dela, né? Ela tem várias canções em que a mesma frase aparece: nunca pare de lutar. Eu achei engraçado, eu falei, gente, foi assim a vida dela, né? Ela via a vida como esse bom combate no qual a gente está envolvido até o último instante. Nunca pare de lutar. Mas eu estou doente, pois é o seu campo de batalha, lute. Mas eu estou desempregado, é o campo de batalha, lute no desemprego.
Mas eu estou passando pela depressão. Esse vale é o seu campo de batalha. Lute. Lute para não perder a fé. Lute para não desacreditar. Né? Lute para ser fiel. Né? Eu acho que cada um de nós tem uma palavra de Deus assim que fica soando no coração da gente, né? Ensinando a gente a prosseguir. E a palavra dela, engraçado, umas 3 músicas pelo menos que eu ouvi diziam isso. Nunca pare de lutar. Coragem, nunca pare de lutar. Que ela deixou, né? Firmeza, seja um lutador no bom combate. O único que vale a pena é o combate para não deixar nada nesse mundo roubar a nossa fé. Vamos lá. Vamos lá.